Olá! No programa de hoje, o estágio dos direitos da população LGBTI+, no Brasil. As propostas legislativas que beneficiam essa parcela da população e as que impedem avanços. O crescimento da participação política do grupo, as violências sofridas e as lutas na esfera judicial. Nossa entrevista é com o professor de Direito Constitucional da UFMG e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Minas Gerais, Alexandre Bahia. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Alexandre. Prazer recebê-lo. Alexandre, um levantamento da Observatória, que é uma plataforma de jornalismo independente, de Adorim, afirma que no Brasil, desde 2019, foram propostos em assembleias estaduais e no Congresso Nacional 575 projetos de leis pró-população LGBTQIA+, por parlamentares. Na mesma época, outros 437 projetos de lei anti-LGBTQIA+, também foram apresentados. O que essa proporção indica sobre o estágio do tema no debate público e na sociedade brasileira? A gente já tem aí um histórico de mais de 20 anos de projetos de lei sendo apresentados a favor da população LGBT no Congresso Nacional e esses projetos nunca foram aprovados. Então, eu acho muito legal que haja um número bom de projetos sendo apresentados, mas infelizmente não existe uma vontade política de nenhum dos presidentes que passaram por esse país, de nenhum grande partido, de encampar isso e tomar isso como uma agenda para aprovação. Então, provavelmente vai acontecer com esses projetos no nível federal que eles vão ser arquivados como foram 100% de todos os outros projetos que já foram apresentados nesses últimos 20 anos. O que me impressiona nesse sentido é o número de projetos contrários. E aí, esses projetos têm tido bastante sucesso, não só em nível federal e estadual, mas também em nível municipal. A gente tem dezenas de leis sendo aprovadas. Hoje, talvez o grande palanque sejam as pessoas trans, então a gente tem uma série de projetos de lei e de leis aprovadas contra pessoas transgênero, transexuais, e ao contrário dos que são a favor, esses têm conseguido apoio, têm sido aprovados em grande escala. Como uma estratégia de pânico moral alimenta esses embates? Que é exatamente isso, é um grande pânico moral. Antigamente se falavam com relação aos homossexuais, mas estes, me parece, já foram mais aceitos na sociedade, então já não é algo que tem um apelo tão grande do ponto de vista moral, mas as pessoas trans hoje são o grande alvo desses projetos. Por exemplo, vários projetos que vão proibir pessoas trans de usarem banheiros de acordo com a sua identidade de gênero, ao argumento de que isso poderia colocar crianças e mulheres em situação de perigo iminente, sem que haja qualquer pesquisa que mostre dados sobre isso. E quando a gente pensa, na verdade, em dados sobre violência contra mulheres e contra crianças no Brasil, a gente vai perceber que 99% deles não foram cometidos, essas violências não foram cometidas por pessoas trans. E nem por isso a gente está aprovando projetos de lei, por exemplo, para proibir homens de serem pais, por exemplo. Ainda sobre essa balança aí das propostas, a gente pode entender que, embora haja alguns retrocessos, também há um movimento crescente de proteção, pelo menos tentativa disso na esfera legislativa? No legislativo nacional, eu acho que a gente ainda está patinando nessa história, a gente não tem nenhuma lei, e isso com uma Constituição de quase 40 anos, uma Constituição que possibilitou uma série de avanços para as mulheres, negros, população indígena, enfim, mas com relação às LGBT continua sem nenhuma proteção. A gente tem algumas iniciativas interessantes nos estados e nos municípios, então existem algumas leis, como a própria lei de Minas, que fala sobre a punição de estabelecimentos comerciais que sejam homofóbicos ou transfóbicos, é uma lei que já vai para 20 anos de existência. Então, nos municípios e nos estados a gente ainda tem algum avanço. No nível federal a gente continua sem nenhuma legislação. Alexandre, o volume de denúncias de casos de LGBTQI+, fobia, saltaram nos últimos anos, segundo dados do Disque 100, que documenta violações de direitos humanos. Quais são as violências mais recorrentes enfrentadas por essa parcela da população? A gente vai ter, talvez que separar desses dados alguns subgrupos, Com relação a homens e mulheres gays e
lésbicas e bissexuais, a gente tem um número muito grande de violência no sentido de violência verbal, a gente tem muitos casos de injúria, a gente tem alguns casos, é claro, de violência física também, mas os casos de violência mais grave, inclusive de lesões corporais graves e mortes, estão concentrados nas populações trans e travestis. E aí, nesse sentido, o Brasil figura como, pelo 17º ano seguido, como o país que mais mata pessoas trans e travestis do mundo. E esse é um dado, o aumento do Disque 100, eu não sei se ele é um aumento da violência ou um aumento da visibilidade da violência que sempre existiu. Talvez uma soma das duas coisas, mas o fato é que a gente tem uma situação que é absolutamente sem controle com relação à violência de pessoas, principalmente com relação a pessoas trans no Brasil. Há estudos, né, anteriores que apontavam subnotificação, não é isso? Sempre, sim. Muita subnotificação. A gente sabe que um homem homossexual de classe média, enfim, que sofre alguma forma de agressão, ele provavelmente vai procurar as autoridades, ele vai procurar um advogado, vai, de alguma forma, defender os seus direitos. Mas para a população de baixa renda e para a população trans, que normalmente é uma população também de vulnerabilidade social imensa, ela não tem essa confiança de que ela vai procurar uma polícia e que a polícia vai recebê-la e vai dar o devido tratamento. Então, a maior parte dos casos, apesar de a gente ter muitos casos documentados, mas certamente existem pesquisas que falam que pelo menos o dobro disso não é documentado. Como é que a OAB atua, né, em relação a essa conjuntura? A Comissão da Diversidade Sexual da OAB de Minas, ela acompanha esses casos. A gente tem algumas ações que advogados da comissão têm com seus clientes junto ao judiciário na defesa dos direitos das pessoas LGBT+, mas a comissão como um conjunto, ela vem monitorando projetos de lei que vêm sendo propostos ou até mesmo aprovados, seja no âmbito dos municípios do estado ou do estado de Minas, para tomar devidas providências caso esses projetos sejam aprovados. Então, já existem algumas ações junto com organizações não governamentais do estado para a propositura de ações para que o judiciário declare essas leis inconstitucionais que, infelizmente, vêm sendo aprovadas com bastante facilidade. Você mesmo está assinando, né, pelo Celos MG, uma ação direta de inconstitucionalidade no TJ contra uma lei de Belo Horizonte que permite que colégios religiosos proíbam pessoas trans de usarem banheiros de acordo com sua identidade de gênero. Quais os fundamentos do processo e as perspectivas de julgamento? A gente fundamenta em questões técnicas, dizendo que não é competência do município legislar sobre educação, e o STF tem várias decisões nesse sentido. Então, existe uma inconstitucionalidade formal, mas com relação ao mérito, a gente também argumenta que esse tipo de projeto ele é discriminatório, esse tipo de lei já é uma lei, né? Essa lei ela é discriminatória, essa lei viola a decisão do STF sobre a proibição de discriminação de pessoas LGBT, a decisão tomada pelo STF em 2019 na DO 26, chamada de criminalização da homotransfobia. O fato de ser colégios, né, pega ali crianças e adolescentes, não é isso? Exato. A lei também fala de igrejas, que as igrejas poderiam criar esse tipo de regra. E aí, no caso das igrejas, me parece que a discussão poderia ser um pouco mais... poderia estar dentro da autonomia da igreja, mas dentro de um colégio, ainda que seja um colégio religioso, eu tenho a prestação de um serviço público, ainda que seja por ente privado, que é a educação. E ela tem que seguir as normas do Estado Democrático de Direito. Existe um parecer favorável do Ministério Público do Estado, e agora a gente está aguardando que o TJ decida. Diante, né, de um contexto geral que ainda é tão desafiador, muitos direitos dessa população ainda precisam ser buscados por decisões judiciais de fato. Isso se reflete em garantias mais frágeis? É tudo muito frágil no sentido de que quando você não tem uma lei, né, a qualquer momento você pode ter o próprio legislativo aprovando leis que revoguem decisões, na prática revoguem decisões do STF. Nós estamos aí com uma decisão do STF de 2011 sobre a união estável, uma decisão que, portanto, já tem aí 14 anos, e até hoje o Congresso Nacional não fez nenhuma legislação que acompanhasse esse entendimento do STF. Ao contrário, existem projetos para proibir uniões estáveis e casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Essa situação de, a qualquer momento, o Legislativo poder aprovar uma lei derrubando decisões judiciais na prática é algo que certamente fragiliza muito a proteção.
Desde o começo do ano, Alexandre, polêmicas envolvendo, né, os direitos das pessoas transexuais e transgêneros também reacenderam o debate sobre o tema, não apenas no Brasil e no mundo. Recentemente, as deputadas federais Érica Hilton e Duda Salabert, as duas primeiras mulheres trans eleitas para a Câmara dos Deputados, receberam novos vistos dos Estados Unidos em que são identificadas sendo do sexo masculino. Também na semana passada, no Reino Unido, a Suprema Corte decidiu que mulheres trans não se enquadram na definição legal de mulheres segundo a legislação do país. Dá para a gente fazer uma leitura de que os direitos das pessoas trans estão hoje ameaçados a nível mundial? Como eu disse, elas são a grande bola da vez, né? São o grande espantalho moral, porque nem nos Estados Unidos e nem na Inglaterra, eles falariam, por exemplo, que pessoas homossexuais não teriam direitos. Eles já superaram essa etapa, né? Nenhum governante, mesmo um governante mais conservador, negaria direitos para a população homossexual. Mas com relação às pessoas trans, elas ainda estão em uma situação de extrema vulnerabilidade, mesmo em países de alto desenvolvimento, como o Reino Unido, e acabam possibilitando decisões desse tipo. E isso é algo que se multiplica ao redor do globo. Elas são, em muitos países, a grande vitrine de pautas conservadoras. A deputada Érica até disse que acionaria a ONU. O direito internacional consegue oferecer proteção nesses casos ou há limites? Muito pouco, né? No caso da ONU, provavelmente ela está se referindo ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, e ele pode até decidir contra os Estados Unidos e tal, mas ele não tem possibilidade de impor isso aos Estados Unidos. A gente não tem um grande mecanismo. Quem poderia fazer isso dentro da ONU seria o Conselho de Segurança, mas os Estados Unidos têm poder de veto sobre qualquer decisão do Conselho. Então, na prática, a gente até pode ter uma decisão com uma repercussão política, mas na prática não tem como forçar um país a tomar esse tipo de decisão. A participação política, né, é outro aspecto que entra, né, nessa discussão, também vem crescendo. Nas eleições municipais de 2024, o Brasil registrou um recorde de candidaturas LGBTQIA+, de acordo com o levantamento da ONG Vote LGBT. Foram 225 pessoas, né, desse grupo eleitas, sendo 3 delas para prefeituras. O aumento de ataques, né, por parte de setores a essa parcela da população, de certa forma, também galvanizou um movimento de resistência, né? Temos, por exemplo, a extrema-direita muito mobilizada contra essas pessoas. Sim, em algum momento o movimento LGBT+, entendeu que ele não pode contar só com o judiciário, ele precisa também ter voz dentro do legislativo, dentro do executivo. Então está havendo já, pelo menos das 2 últimas eleições, mobilizações dentro da minoria LGBT para que sejam eleitas pessoas LGBT que representem essa minoria nos fóruns adequados, né, no legislativo e no executivo. Infelizmente ainda é muito pouca representação, na verdade a gente tem uma representação de pessoas contrárias a esses direitos muito mais forte, mas é extremamente importante que esses lugares também sejam tomados, não para que esteja uma maioria ali, mas para que a voz dessas pessoas possa ser ouvida nos lugares de tomar de decisão. Agora, uma mudança, né, desse cenário a médio prazo depende muito também internamente dos próprios partidos se organizarem nesse sentido, né, abrirem espaços. Né? Claro. Né? Infelizmente, os partidos políticos no Brasil, em geral, não têm na questão LGBT uma bandeira muito clara, uma política muito clara. Comissões de diversidade em partidos é algo que eu não costumo ver por aí, né? Não sei se por desinformação minha, mas... Até existem alguns partidos que têm algumas comissões, mas ainda é algo muito pequeno dentro da política geral dos grandes partidos, pelo menos, né? E os partidos precisam tomar isso como uma pauta, porque, na verdade, o Brasil hoje, da maneira como ele está, a gente está atrás de todos os países da América Latina com relação à legislação de pessoas trans. Assim, qualquer outro país da América Latina tem alguma legislação mais ou menos protetiva, mas enfim, o Brasil se coloca na lanterninha de todos os países, entre todos os países da América Latina. Isso muito em função da política não ter abraçado essa questão. Tem aspectos, digamos assim, mais específicos que você destacaria, que seriam mais urgentes assim, na esfera legislativa a serem alcançados? Eu acho que a gente precisa definitivamente de uma legislação
que fale sobre a discriminação de pessoas LGBT. A gente tem a decisão do STF de 2019, mas ela é uma decisão que, por si só, ela é provisória. Ela diz, até que o Congresso legisle, eu vou resolver aqui provisoriamente a questão. Ela prevê, né, o que ali em linhas gerais? A decisão prevê que a lei do racismo vai ser aplicada para a discriminação contra pessoas LGBT, tomando a ideia de raça num sentido social, que é uma decisão extremamente importante, tem já gerado alguns resultados, mas a gente precisava que o Congresso Nacional Brasileiro aprovasse uma lei, por exemplo, sobre isso, mostrando que o Estado brasileiro reconhece que isso é um problema, que isso precisa ser combatido, como é o caso do feminicídio, como é o caso da violência contra a mulher, por exemplo, em que o Estado brasileiro aprovou legislações, mais de uma, reconhecendo o problema da violência contra a mulher. A gente não tem isso. A gente não tem uma legislação que fale sobre união estável, apesar de que várias pesquisas mostram que a maior parte da população brasileira é a favor das uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo. Isso não tem se refletido na legislação. Então, são aspectos aí que você julga que seriam mais urgentes, né? Um outro elemento sobre essa população, você já até citou um pouco durante uma das suas respostas, é a falta de dados precisos, né, padronizados, confiáveis. O quanto isso impacta na construção de políticas públicas? Se a gente não tem dados, a gente não tem como cobrar, né? A gente precisa de ter dados produzidos pelo poder público, que sejam dados oficiais, para que a gente tenha alguma forma de cobrar efetivamente dizendo este é o problema, nós temos aqui os números do problema. Os números que a gente tem sobre violência contra pessoas LGBT no Brasil, eles são produzidos por organizações não governamentais, então não existe uma metodologia oficial para a produção desses dados e isso dificulta bastante o argumento, quando isso é levado no legislativo, de que isto é um problema, isso é um problema grave, precisamos de uma legislação, né, justamente por não haver um documento oficial. O BGE, por exemplo, deveria estar se debruçando sobre isso e ainda não o faz? Me parece que não só o IBGE, mas todas as polícias, na verdade. Né? Toda vez que uma pessoa LGBT sofre alguma forma de violência e ela denuncia isso na polícia, a motivação homofóbica ou transfóbica deveria constar nos boletins de ocorrência. E isso não é o que acontece. Mesmo estados como Minas Gerais, em que os REDs, né, eles possuem esse campo, inclusive para identificação da vítima como sendo uma pessoa LGBT, esse campo muitas vezes não é preenchido. A motivação não aparece ali. E quando não aparece, a cifra é invisibilizada. Seria o que, na sua visão, o motivo velado aí? Eu acho que, eu quero crer que no primeiro momento falta conhecimento das próprias autoridades, das polícias, sobre a importância disso. É claro que a gente não pode descartar também o fato que pode haver mesmo homofobia e transfobia institucionalizada, né, que acaba impedindo que esse tipo de dados venha à tona. Tem uma pesquisa da CEDESE, né, uma iniciativa que você comentava com a gente aqui fora do ar, né, que parece que merece destaque também, que é algo inovador no âmbito do Estado. Sim, é uma comissão formada por pessoas da CEDESE, da SEJUSP, que é a Secretaria de Justiça, com a Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais. Só para quem nos assiste, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. E que eles criaram essa comissão, e essa comissão tem um site, que é o Painel LGBT, Painel LGBT+, e que ele traz os dados sobre violência contra pessoas LGBT no estado de Minas, de 2008 até agora, até 2025, vai estar sendo atualizado constantemente. Em todos os boletins de ocorrência em que isso apareceu, ali estão os dados. Quando a gente olha os boletins, a gente percebe que há uma subnotificação, e mesmo os boletins, a gente percebe a deficiência no preenchimento das informações, mas já é uma iniciativa muito interessante, porque a gente pode dizer hoje que em Minas a gente tem dados oficiais sobre a LGBT mais fobia. Pelo menos dá uma transparência também, né, a questão. Né? E há um dado oficial. Em Minas a gente tem um dado oficial que a gente pode cobrar deputados, estaduais, enfim. Ainda em relação a essa lacuna de dados, em janeiro, Alexandre, foi lançado em Brasília o Índice de Monitoramento dos Direitos LGBTQIA+, que seria uma pesquisa pioneira concebida aí para oferecer subsídios técnicos baseados em dados quantitativos e qualitativos, englobando contribuições do governo e da sociedade civil. É esse o caminho, assim, para uma qualificação de intervenções, de políticas? Sim, algo no nível nacional que possa reunir dados
e possa também, a partir desses dados, criar políticas públicas que sejam pensadas em nível nacional e possam ser levadas para os estados e municípios. Com certeza é isso que a gente nunca teve aqui. Esse é um projeto que precisa ser realmente levado adiante para que a gente possa ter dados oficiais de estado sobre essa questão. Uma outra notícia que chamou atenção é que o Banco Mundial também deu início a um estudo no Brasil para avaliar o impacto econômico da homofobia, restrições que essas pessoas encontram no mercado de trabalho, né, e outros efeitos também. O que você percebe, né, no acompanhamento da questão aí de forma profissional há tantos anos? Pois é, a gente tem alguns dados bastante interessantes que o Banco Mundial deve corroborar aí sobre quanto que a homofobia, a transfobia de empregados, né, empregadas no setor privado façam que haja perda de produtividade, por exemplo. Né, que empresas em que há maior liberdade, maior aceitação, vamos dizer assim, de pessoas LGBT, os seus funcionários eles têm mais criatividade, eles produzem mais, eles rendem mais. Então, por outro lado, empresas em que esse tipo de coisa não acontece, elas estão perdendo dinheiro. Então, é uma questão até que do ponto de vista econômico acaba se refletindo em perdas para empresas de talentos, de ideias que poderiam ajudar essas empresas que estão sendo perdidas porque essa pessoa está tão preocupada dentro do trabalho dela de não ser demitida se alguém descobrir que ela é LGBT, que isso acaba, a energia que ela gasta com isso, ela poderia estar gastando produzindo coisas novas, produzindo mais, inclusive. A chancela de uma instituição desse porte, né, a uma leitura mais crítica dessa situação é importante, assim, para quebrar paradigmas? Sim, e principalmente porque a leitura que o Banco Mundial vai ter é uma leitura econômica, né? E a gente sabe que a questão pode não ser tão incisiva do ponto de vista moral, mas do ponto de vista econômico costuma funcionar bem. Né? Quando as empresas tiverem a noção de que elas estão perdendo dinheiro com isso, talvez elas mudem a perspectiva e não simplesmente coloquem uma bandeirinha do arco-íris no mês de junho. Em outubro, Alexandre, acontecerá em Brasília a 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. E até lá, estados e municípios, né, realizam etapas preparatórias. Ao todo, tem 17 conferências estaduais previstas para ocorrer entre maio e agosto deste ano. Participação popular ser intensificada, né, nesses eventos é algo imprescindível também para essa parcela da população? Sim, é fundamental que todas as pessoas, mesmo que não sejam vinculadas diretamente a ONGs, elas participem das conferências municipais, participem das estaduais e de alguma forma acompanhem a Conferência Nacional para garantir que questões específicas que variam muito, o Brasil é um país muito grande, tem questões que são muito regionais, elas estejam refletidas nessas conferências, isso é fundamental. É claro que um segundo momento é fundamental também que o que for decidido nessas conferências se transforme em políticas públicas, que infelizmente não tem acontecido, não aconteceu com as 3 conferências que já aconteceram anteriormente, mas a nossa esperança é de que dessa vez isso possa transformar em alguma política. Tiveram mais valor simbólico, digamos assim, as anteriores, e aí esbarra em quê? Os documentos das 3 conferências são muito bons. Ali há uma gama de coisas que precisariam ser decididas, precisariam ser alteradas, seja na legislação, seja em políticas públicas, sobre várias questões, e elas nunca foram levadas adiante. Muito pouco daquilo ali foi levado adiante. Falta vontade política, com certeza, de partidos que tomem isso como uma bandeira e levem adiante. Alexandre, muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político da TV Assembleia. Agradeço. Conversei com Alexandre Bahia, professor de Direito Constitucional da UFMG e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB de Minas Gerais. Falamos dos desafios enfrentados pela população LGBTQI+, para a garantia de direitos pelas vias legislativa e judicial. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.